Ok, amigos da Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão, Rádio Teletema e demais rádios retransmissoras. Eu sou o Felipe Diogo e agora nós recebemos aqui no Espaço da Inclusão. Desde já eu agradeço a ela pela gentileza, né, de falar com a nossa emissora, com o nosso programa sobre esse tema. Ela que é neuroengenheira, dona da Cycor Cybernetic. Nós já conversamos uma vez e voltamos a conversar com ela. Michele de Souza. Michele, boa tarde, tudo bem? É um prazer falar com você. Tudo bem, e com você, como é que estão as coisas? Tudo ótimo, obrigado por atender a nossa emissora. Para a gente pegar todo o contexto, para os nossos ouvintes entenderem, fala para a gente, explica para a gente como é que surgiu a ideia, mesmo antes da Cycor, né, para quem não conhece. Eu atuava já, né, com tecnologia já desde os 14 anos, quando eu comecei a fazer os primeiros cursos, e depois acabou que com o falecimento da minha esposa, por causa de um câncer ósseo, eu acabei decidindo fundar uma empresa de desenvolvimento de tecnologia de impacto social, até pelo que eu tinha visto ela passar durante o tratamento. Ela teve amputação da perna, então acompanhei vários desafios. Ela acabou ficando muito tempo em cadeira de rodas por causa da fraqueza da químio. Então eu acabei vendo ali algumas questões, tanto em relação a ela, quanto em relação a outras pessoas também que nós conhecemos durante o tratamento dela e que tinham também tido amputação e outros cadeirantes. E isso tudo acabou me marcando, né? A ponto de eu resolver atuar nessa área mesmo de desenvolvimento de tecnologias para impacto social. Certo. E aí você resolveu ir para a área da neuroengenharia. Sim, eu já estudava na área ainda quando não se tinha cursos nem no Brasil, nem cursos à distância. Nessa época eu estudava por conta própria, então eu ia na Biblioteca Pública de Curitiba para ler alguns livros relacionados à neurociência. Depois do ocorrido, né, e depois de eu ter aberto, né, a empresa, eu acabei resolvendo fazer o curso de neuroengenharia, muito mais para entender alguns aspectos da integração entre seres vivos e máquinas, que é, né, a minha área principal de atuação. E aí que veio essa parte aí de ser neuroengenheira, né? Mas neuroengenharia não tem a ver com engenharia, para começo de conversa, né? Então também tem aí, o pessoal confunde. Explica um pouquinho para quem não conhece, né, como que é a neuroengenharia, exatamente o que é, para o pessoal não achar que tem a ver com a engenharia em si. A neuroengenharia, ela tem 3 áreas específicas. Então você ou é neuroengenheiro, que daí você vai atuar no desenvolvimento de tecnologias integrativas, mestre em neuroengenharia ou doutor em neuroengenharia. O mestre em neuroengenharia é mais voltado a, claro, né, aprender sobre neuroengenharia, mas pode lecionar na área de neuroengenharia, né, pode ser docente. E o doutor em neuroengenharia também pode lecionar e pode ser docente. Né? Então são 3, é como se fossem 3 camadas ali da neuroengenharia. Neuroengenharia é uma profissão, não é uma graduação, não existe graduação em neuroengenharia. Para ser neuroengenheiro, você não precisa ser graduado em nenhuma área, só se você for fazer o mestrado em neuroengenharia ou o doutorado em neuroengenharia. É um campo profissional, é um campo de trabalho. Por exemplo, eu depois, né, de um bafafá que deu ali no ano passado, eu conversei esse ano com o Dr. Edgar Moria, que é o coordenador do mestrado e doutorado em neuroengenharia do Instituto de Neurociências Edmond Lili Safra, que é aquele instituto que foi fundado pelo Nicoleles, né, e que atua que dá, né, faz esse curso de mestrado e doutorado em neuroengenharia. Inclusive eu conversei com ele sobre essa questão, né, da neuroengenharia para poder até entender se eu estava, né, me posicionando de uma maneira incorreta, porque eu gosto também de tirar esse tipo de dúvida, e ele me explicou exatamente a mesma coisa que eu vou explicar para você. Neuroengenheiro é uma profissão como você ser, por exemplo, jogador de futebol. É uma profissão.
Não é um curso acadêmico, você não vai fazer uma graduação em neuroengenharia. Não existe graduação em neuroengenharia. O que você pode é ser neuroengenheiro e atuar nos desenvolvimentos, ou mestre em neuroengenharia ou doutor em neuroengenharia. Né? Para esses dois últimos, como eu falei aqui anteriormente, aí você precisa ter a graduação universitária, alguma graduação mais voltado para a área ou de engenharia ou fisioterapia, né, mais voltado para essas áreas, até para você, ou engenharia elétrica, né, para poder entender um pouco melhor sobre o curso. Não tem CREA, não precisa ter registro no CREA, não precisa ter registro no Conselho de Medicina, nem tem conselho de neuroengenharia, não tem que ter nada daquilo que estão dizendo que precisa ter. Não, nem existe isso, nem que o neuroengenheiro queira ter, não tem. Mas assim, você falou, por exemplo, que é uma profissão como um jogador de futebol. Existe um sindicato, por exemplo, de neuroengenheiro, associação, alguma coisa assim aqui no Brasil? Não existe. Eu fiz o comparativo com o jogador de futebol só para se entender o aspecto de profissão, né? É bom quem está ouvindo entender que, claro, são duas áreas completamente distintas, mas é só para o pessoal entender que é uma profissão e não uma graduação. Corretamente, só para, né, deixar claro, por isso que eu perguntei se existia um sindicato, uma associação, alguma coisa assim. Dando seguimento, em 2019, né, se eu não estou enganado o ano, estou falhando aqui, você participou do Shark Tank Brasil, né, do qual você levou alguns aparelhos desenvolvidos por você nessa área da neuroengenharia. Fala um pouco para os nossos ouvintes, para a gente poder entender melhor e a gente dar seguimento. As pessoas confundiram a frase, né, que eu falei no programa ali sobre a companhia aérea ter quebrado 2 sensores com o não funcionamento do equipamento. O equipamento estava funcionando lá, tanto que em 1 minuto e 49 do próprio vídeo, né, do Shark Tank, que não está mais lá no canal da Sony, daqui a pouco eu explico o motivo, mas tem alguns canais que tem ainda, né, a reprodução desse vídeo. Dá para ver ali no canto da tela o Exxon funcionando, levantando, sentando. Naquele momento que eu conto sobre a companhia aérea ter quebrado os 2 sensores, é porque houve uma pergunta sobre o fato da gente ter treinado pouco com aquela moça que está lá no palco junto, a Carol, que é a Caroline. Essa Caroline a gente não conhecia antes. Ela foi buscada pela própria produção do Shark Tank. A gente não tinha como levar uma pessoa daqui para São Paulo. E aí eles escolheram ela e ela treinou no dia mesmo da apresentação do Shark Tank. E aí ali era só a explicação do porquê ela tinha treinado pouco, porque como a companhia aérea tinha quebrado 2 sensores, e ela quebrou porque a gente hoje, por exemplo, a gente transporta o Exxon em caixa de madeira, ele vai embalado, mas para a apresentação no Shark Tank, a gente levou ele sentadinho, sem as capas de proteção, dentro de uma caixa de papelão. Então, por isso que ocorreu da companhia aérea acabar quebrando os sensores. Mas a gente trocou esses sensores lá. A produção do Shark Tank, porque a gente não tem contato nenhum com os tubarões, né, antes da apresentação. Mas a produção do Shark Tank viu a gente fazendo a troca dos sensores, a gente trocou, testou o Exxon, e daí a Carol começou a fazer o treino. E não colocar ela no palco com o Exxon foi um pedido meu. Eu, pessoalmente, pedi isso porque eu fiquei um pouquinho preocupada. Como ela não estava muito treinada, ela levantar e tal, e não ficar numa postura, assim, muito boa ainda no começo. E o pessoal, assim, na internet, fazer memes, entendeu? Tirar print de tela, fazer meme com ela. Você sabe que tem muita maldade. E eu fiquei um pouco preocupada com isso. Por isso que ela deu lá. Tanto que ela dá o depoimento dela. Essa moça a gente não conhecia antes, então o depoimento não foi combinado, a gente não conhecia antes de estar lá na apresentação, e ela treinou com o equipamento. E nesse momento do vídeo, ali em 1 minuto e 49 segundos, dá para ver ele levantando e sentando. E a produção acompanhou o treino dela. A produção viu ela treinando com o equipamento. Uma coisa, Felipe, que as pessoas não sabem a respeito do Shark Tank Brasil, é que, primeiro, a apresentação ela não é aquele tempo que vai ao ar, é bem mais tempo, é uma média de 40 minutos. A da Sycor foi mais ou menos 1 hora e 40 minutos, 1 hora e 45 minutos de apresentação. O que vai ao ar, eles editam, assim, tipo, fazendo um resumo, é um resumão da apresentação, para colocar no programa, mas o programa tem um tempo específico, né?
no ar, então não pode ser a apresentação inteira. O segundo ponto é que antes de apresentar a empresa para os tubarões, eles fazem, né, a produção do Shark Tank faz uma coisa chamada due diligence, que eles passaram um mês fazendo verificações daquilo que eu ia passar no pitch. Então eles verificam tudo, mas é tudo. É feita uma entrevista primeiro com eles, em que a produção, eu tive que fazer o pitch para a produção primeiro, e daí eles fazem várias perguntas, foi mais ou menos 2 horas com eles, só com eles, que daí não é com os tubarões, é só com a produção, a gente não tem contato com os tubarões antes da apresentação, e daí depois disso, mais uma conferência de documentos, porque eles vão checar tudo que foi falado na apresentação. Daí, lá em São Paulo, eles fazem mais uma reunião antes da apresentação, você assina mais um documento, que é justamente um atestado também de boa-fé. Aí você faz a apresentação para os tubarões, que é essa que foram 16 minutos ao ar. Disso dali, depois disso ainda, quando entra algum tubarão aportando, no que você sai da apresentação, você tem que assinar mais um documento de que tudo que você falou ali para os tubarões era verdade. Olha a quantidade de documento, então só para vocês terem uma ideia. Aí depois daquilo, cada tubarão ainda fez o próprio due diligence, que foi uma média de 2 advogados por tubarão, fazendo todas as verificações. Então é uma rodada de verificações que antes da apresentação é 1 mês de verificação, lá é mais ou menos umas 3 horas de verificação, depois da apresentação, quando os tubarões fizeram as verificações depois comigo de novo, a gente levou mais 1 ano só fazendo verificações. Então, as pessoas pensam que é uma coisa assim de palco, leviana e tal. Não é, não é. Ali, embora seja um programa de TV, a apresentação ela é o que a gente chama de banca de investidores. É uma apresentação, que é uma banca de avaliação, e que eles vão avaliar a empresa, eles avaliam dados, números, eles pedem DRE, balancete, tudo. Emissão de notas, tudo. Eles verificam de fio a pavio. Você não consegue escapar em nenhum momento ali. Não tem como mentir para eles, é impossível. Realmente é impossível. Por isso que acontece de depois, às vezes, da apresentação e que fecham com a empresa, tal, às vezes acontece de mais para frente o tubarão não fazer o fechamento com a empresa. Porque daí, às vezes, na verificação, eles veem que não era aquilo que foi falado. Michele, Né? só para a gente contextualizar, o Exo, né, para quem não conhece, ele é um esqueleto eletrônico que possibilita a pessoa com deficiência física fazer movimentos, né? Para quem não conhece o equipamento, eu gostaria que você explicasse. O Exo, ele não é nem só para pessoa com deficiência física. Ele foi criado para ser usado na indústria, ser usado por idosos, ser usado por pessoas com deficiência física ou para aumento de força. Né? Então, hoje, a gente tem uma procura muito grande por pessoas, né, que vêm por pessoas com deficiência. Já na época da apresentação no Shark Tank, a gente tinha, como estava ainda em desenvolvimento naquela época, a gente já tinha muita gente com deficiência buscando saber quando que a gente ia lançar o equipamento. Né, e daí ele serve, nesse caso, para pessoa com deficiência, ele serve para levantar, andar e sentar. Tanto que tem vídeo no Instagram da Cycor e no meu Instagram tem vídeo de uma usuária do exoesqueleto já fazendo os treinos de caminhada. Esses treinos começam bem lentos para depois que a pessoa está mais adaptada aumentar a velocidade, não pode ser logo de cara. Para quem é visual total, descreve mais ou menos que você coloca o equipamento no corpo, ele é tipo uma cadeira, como que é? Não, ele é como se fosse um robô que você pode vestir ele. Então, ele fica sentado numa cadeira, e aí a pessoa que está, por exemplo, na cadeira de rodas, passa da cadeira de rodas para ele, prende ele no corpo, que são 2 tiras de fixação, uma fica na coxa e outra fica na panturrilha. Essas tiras de fixação da perna são apenas para conduzir o movimento da perna, e daí tem uma tira de fixação que fica no abdômen, ela fica ali no quadril, que é para manter o equipamento preso no corpo. Quando aperta um botão, tem um botão que é o botão de levantar. Esse botão de levantar, ele também senta. Então, quando você aperta o botão de levantar, o equipamento levanta
e aí, como a pessoa está presa no equipamento, ela levanta junto com o equipamento, e se você apertar o botão de andar, ele começa a andar. Né? Então é aí que está a inteligência do Exxon, que é na parte do andar. Ele sabe a cadência que ele tem que ter para andar, ele sabe a distância entre os passos e sabe a posição que cada articulação ali, a articulação do joelho, a articulação do quadril, em que momento que está aquela posição para que ele faça o novo passo. Quem anda é o robô. No caso da pessoa que é cadeirante, o robô anda e pela pessoa que é cadeirante estar presa nele, ela também obrigatoriamente anda. Mas aí, assim, ele anda, mas, por exemplo, ele tem tipo um GPS, você programa nele para onde você quer ir ou não? Como é que funciona? Não. Você aciona o andar, você vai andar até o momento que você quer parar. Ele não vai para o endereço. É você que vai dirigir, ele não vai pro endereço. Né? Não dá para você colocar uma localização e ele vai andar até aquela localização. Nem pode isso, porque existe a questão da travessia de ruas, essas coisas assim. Então, simplesmente, né, não dá para colocar ele para fazer isso autonomamente, né? Tem que ser o próprio indivíduo. Certo. E aí, depois do programa, né, para a gente contextualizar o pessoal, começaram a aparecer pedidos, investimentos, né? O pessoal começou a procurar você e a Sycor em relação a isso. Começaram, mas a gente não aceitou nenhum pedido de investimento, né, nenhum pedido de aporte. Bastante gente queria aportar na Sycor, mas a gente acaba não aceita qualquer investidor, porque existe o risco, assim, da onde que está vindo o dinheiro, né? Eu tenho muito essa preocupação. Esse dinheiro está vindo de alguém que está tentando fazer uma lavagem de dinheiro? Então não é assim, simplesmente ir lá e comprar uma participação na Sycor. Existe todo um processo que a gente também faz de due diligence com o interessado em investir, e isso é feito por uma questão até de segurança da própria empresa. Mas a gente acabou não fechando com outros investidores. A gente fechou, nós já tínhamos um investidor antes dos tubarões, fechamos com os tubarões e depois dos tubarões mais 2 investidores que já estavam em negociação quando a gente participou do Shark Tank. Então já eram investidores que estavam ali em comunicação, são investidores que são do cenário de inovação mesmo, eles são da área de inovação. Então a gente pegou referências dessas pessoas também para saber, né, que tipo de gente que era. Existe uma preocupação muito grande com o cuidado, né, para que a Sycor não sirva como uma ponte para alguma lavagem de dinheiro, alguma coisa assim. Então teve muita procura, mas a gente não fez as captações. Se a gente fosse fazer todos os fechamentos que procuraram, né, que nos procuraram, eu acredito que a gente teria fechado ali mais uns 2 ou 3 milhões de reais de investimento na Sycor. Só que não dá para estar pegando também, não dá para diluir muito a empresa, né? Investimento é uma coisa que você tem que analisar também a questão da diluição da empresa, porque depois você tem que fazer a entrada de um fundo, e para fazer a entrada de um fundo tem que ter um bom percentual ainda da empresa disponível para isso. Então tem todo um cuidado que foi feito. Agora a Sycor já é uma SA, embora ela ainda seja uma startup, mas ela deixou de ser limitada e passou a ser uma SA, mas a gente ainda não abriu a venda de ações. É uma coisa que a gente vai fazer um pouco mais lá para frente, com os produtos que foram lançados já estando estáveis no mercado, né? Então, não é feito assim de qualquer jeito. Na verdade, além dessa procura de investimentos, eu digo também a procura pelos produtos, por exemplo, a mão, né, o próprio Exxon. Depois do programa, houveram também muitas procuras em relação a esses produtos. Teve bastante procura, era para nós termos lançado em março de 2020, inclusive a gente já estava divulgando o lançamento dos 2 equipamentos que já foram lançados na Sycor, e acabou que com a entrada da pandemia, né, com a chegada aí da pandemia, a gente adiou esse lançamento e optou por lançar em 2021, e a gente lançou em junho, entre junho e julho de 2021. Aí quando nós lançamos, teve uma procura altíssima, mas a gente sempre orienta que no caso da pessoa com deficiência, seja conversado, né? A pessoa converse com o fisioterapeuta, veja se pode usar esse tipo de equipamento. A gente dá algumas orientações também, porque tem pessoas que são cadeirantes que têm encurtamento de tendão. Quem tem encurtamento de tendão não consegue ficar em pé com a perna reta.
Então precisa, né, conversar com o ortopedista para ver se consegue resolver esse problema do encurtamento do tendão. A gente teve, inclusive, um comprador do Exxon que ele precisou primeiro fazer um trabalho de fisioterapia e aplicação de Botox, que daí é feito em hospital, né, para depois fazer a utilização do Exxon. Então isso a gente orientou e ainda orienta, né? E tivemos contratos fechados com empresas, que são empresas que estão fazendo o processo de teste do Exxon em linha de produção para aumento de força. Para você ter uma ideia, em termos de venda, as pessoas acham que a gente já vendeu muito Exxon, né? Nós vendemos até o momento 5 Exxons apenas. Então não se tem essa venda nessa escala que as pessoas estão imaginando que tem. Ele ainda é fabricado unitariamente e para fabricar em escala tem que ser mais para frente. A gente tem que estar com uma quantidade grande de pedidos para daí abrir uma fabricação em escala. E a mão vocês doam mão e a pessoa paga a parte eletrônica, né? É isso. A mão e o Exxon, no que diz respeito à pessoa com deficiência, funcionam da mesma maneira, porque o Exxon ele é toda a parte de inteligência e de eletrônica. O USR, por isso que é Exxon USR, o USR é a parte mecânica, que é a unidade de suporte robótico. Então, como é que a gente faz tanto com Exxon quanto com a mão? A gente comercializa a eletrônica e a mecânica a gente doa. Então, a mão a gente vende a eletrônica, mas a parte mecânica a gente faz como doação, a gente entrega como doação. A mão eletrônica, né? No caso, para quem não conhece, É comercializado a eletrônica. Isso, porque o foco da Cycle está na parte de inteligência, né? Que é a parte de inteligência é a área de tecnologia para impacto social, né? Então, a ideia é fazer nesse modelo de doação para a gente incentivar que as ONGs que fabricam essas mãos impressas em 3D embarquem a eletrônica da Cycle nas mãos deles também, porque tem muita ONG que faz a doação de mão impressa em 3D. E aí eles podem imprimir em 3D e colocar nossa eletrônica também, não tem problema. A pessoa que usa uma prótese comum, vamos dizer, sem ser eletrônica, se ele colocar a mão, ele consegue mexer ou não? Ou não tem nada a ver? Consegue normalmente. Ela vai funcionar porque para prótese a gente usa o eletrodo de superfície, porque a Agilon ela tem 2 tipos de eletrodo. Ela tem o eletrodo de superfície e o eletrodo implantável. O implantável, já deixo claro que a gente não implanta eletrodos. O implantável ele é destinado somente para institutos de pesquisas em neurociências. Tá? Então, ele não é disponível para a população. Para a população, é disponibilizado o eletrodo de superfície, que é o mesmo estilo de eletrodos das mãos mioelétricas. Então, coloca, aquilo fica dentro do cartucho da prótese, a pessoa veste o cartucho da prótese, ligou o on, né, porque daí tem o on e o off, ligou o on, ela já começa a enviar ali o sinal, já é automático. Então não faz diferença se a pessoa usava ou não uma prótese antes de usar essa. Agora eu vou chegar na parte, né, a gente falou até aqui, para entrar no contexto. Recentemente você teve um problema, meio que um problema, né, e até também por isso que eu te convidei para você falar sobre isso, de uma questão de um canal que falou sobre você. Sim, teve um canal. Agora outros canais reverberaram o vídeo, né? Então estão fazendo vídeos com base nesse conteúdo. Esse canal que fez o vídeo não entrou em contato comigo em nenhum momento. Inclusive entrou em contato com uma pessoa da minha equipe e essa pessoa da minha equipe orientou que entrasse em contato comigo. E daí a dona desse canal foi até ríspida com ele. Eu estou com os prints aqui, porque ela queria informações e ela perguntou algumas coisas para ele e depois queria informações sobre mim e ele falou que informações sobre mim ela tinha que perguntar para mim, que esse é o certo, né? E daí conversou com ela, falou assim, não, é que se diz respeito a ela, é melhor falar com ela é acessível e tal, e não me procuraram, né? Eu só vim saber desse vídeo, a gente não sabia ainda até então que era desse canal, a gente daí juntou os pontos depois que saiu o vídeo, e nesse vídeo foi utilizado
A gente vai falar também, né, sobre esses casos, né, mas foi utilizado uma ex-cliente. Foram 2 ex-clientes e uma ex-funcionária nesse vídeo. E as informações não foram conferidas nem comigo e nem com o meu jurídico, e deveriam ter sido conferidas, porque hoje só está cabendo processos judiciais, um na esfera criminal e outro na esfera civil, por conta de que as informações foram passadas erradas e não foi entrado em contato nem comigo nem com o meu jurídico para poder fazer a confirmação dessas informações. Dentre essas informações, então a gente tem o caso da ex-cliente que aparece no vídeo. Essa ex-cliente, ela fez a aquisição de um equipamento que não é da classe USR, que é a classe que está em venda. Ela foi orientada de que o equipamento não servia para ela. Isso ela também conta no vídeo, né? Então foi bacana da parte dela explicar essa parte. Ela foi orientada. E aí ela insistiu um pouco, né? Porque ela queria voltar a andar e tal. E acabou que o pessoal com quem nós tínhamos na época a parceria, eles colocaram ela em contato comigo. Eu orientei ela novamente, né, de que o equipamento não servia para ela, porque o caso dela é um caso diferente. Ela não era só paraplégica, e só não estou dizendo que ser paraplégico é pouca coisa, tá? É só para vocês entenderem que ali não era uma questão somente de paraplegia. Ela, além de paraplégica, também é amputada. Então, isso fazia com que esse modelo que a gente tem em comercialização não serve para esse tipo de caso. E aí ela conversou bastante, chorou, né? Ela se emocionou e tal, né? Pediu para desenvolver então um para ela. E eu acabei topando o desafio. É por isso que hoje em dia eu dificilmente falo com clientes, né, porque eu tendo a me sensibilizar com a situação, porque eu passei, né, dentro de casa, minha falecida esposa era amputada e ficava numa cadeira de rodas, né, então ali acaba sendo um pouco complicado. Eu acho que não tem como você dissociar tanto, né, o aspecto emocional nesse tipo de situação. E ali eu topei, falei, não, então vamos desenvolver e tal. E ela falou, não, leve o tempo que precisar levar, não tem problema, né, a gente tem ali essas conversas todas, né. E aí eu coloquei um time, né, de que até março a gente já estaria com o equipamento em testes de esforço, que tem que ser feito isso. E realmente, em março nós já estávamos com o equipamento em testes. Que são esses testes? Quando é fabricado um equipamento, a gente sabe que, por exemplo, se é uma placa eletrônica, você fabrica uma placa eletrônica, você compra componentes, pode vir algum componente com defeito. Então, as placas precisam passar por testes. Quem é fabricante de equipamento e sabe que é assim que funciona, precisa passar por testes, nem que seja teste unitário ou por lote, para verificar se não existe algum problema em algum componente. No caso do Exxon, a gente fabrica toda a parte eletrônica e toda a parte mecânica. Não existe peça pronta no mercado. As únicas coisas que vêm prontas são os motores e os sensores. O resto a gente tem que fabricar, incluindo as engrenagens que vão nesse equipamento. Então, a gente sabe que tem a têmpera da engrenagem, a gente tem que fazer todos os testes, que são testes de segurança. Então, são aplicados 210 quilos nesse equipamento, para a gente verificar se vai haver ali alguma lesão no equipamento. O equipamento dela, durante os testes, um par de engrenagens sofreu lesão. Foi até mandado a foto para ela dessa lesão em, acho que foi 3 ou 4 dentes de um par das engrenagens, era uma grande e uma pequena, sofreu lesão, e daí foi comunicado para ela, olha, a gente vai precisar fazer outro par de engrenagens para substituir, porque veio com algum problema essas daqui. E isso pode acontecer, isso é feito em metalúrgica. Então pode haver isso, por isso que a gente faz esses testes. A princípio estava tudo bem. Aí eu acho que deve ter sido coisa assim de uns 4 ou 5 dias depois, ela começou a ficar muito brava, porque ela queria ir no casamento com o equipamento, e eu deixei bem claro que ela não podia ficar com este equipamento, ela não podia receber este equipamento sem fazer essa substituição. Ela até queria que a gente fizesse um restauro na engrenagem, para que ela fosse no casamento e depois ela mandava o equipamento de volta para a gente fazer a substituição. Só que aí, gente, a gente precisa entender uma questão chamada responsabilidade. Eu não posso aprovar a saída de um equipamento que está apresentando um defeito.
Eu não posso fazer isso. E ela estava com a imagem do equipamento. E esse equipamento estava em Minas Gerais. E ela mora em Minas Gerais. Ela é de Belo Horizonte. Muito provavelmente não daria tempo dela ir ao casamento com o equipamento, porque ela nem ia estar treinada o suficiente para ir, né, para esse evento com o equipamento. E ela ficou muito brava, mas muito brava. E daí resolveu que queria fazer, então, a desistência do equipamento. A gente tentou conversar um pouco com ela, para ela não fazer essa desistência, né, já que era um sonho ela voltar a andar, e que era uma questão ali que a gente substituiria a engrenagem e tudo bem, né, ia para teste de esforço de novo, e dali a pouco estava na casa dela o equipamento. Mas acabou que não teve jeito, ela assinou o documento de desistência no dia 14 de outubro. No documento, a gente ia fazer a devolução do dinheiro dela em 30 dias. Então a gente deixou organizado, até mesmo no caixa da Saicor, para fazer essa devolução no prazo. Beleza. Pouquinhos dias antes, uma coisa assim de uns 5 ou uma semana antes do prazo, ela começou a forçar que a gente tinha que fazer aquela devolução até aquele final de semana, porque senão ela ia para as redes sociais, ia falar um monte da Saicor, ia para a TV e tal, e a gente não ia mais vender nenhum parafuso. Eu só tô contando essa história porque eu tenho autorização do meu jurídico, tá? Para contar essa história. Até por isso que eu não tinha me manifestado muito logo depois do vídeo, nem no início do ano. Eu estava aguardando os trâmites jurídicos para poder começar a me manifestar acerca desse transtorno todo. E aí, quem tem empresa aí que estiver ouvindo sabe que a gente estabelece, tem uma data de saída de dinheiro do caixa, a gente tem uma data de entrada, data de saída, e a gente tem que cumprir aquilo porque existe uma coisa chamada governança corporativa. Então, naquela semana, eu não podia transferir o dinheiro para ela saindo da conta da Saicor, porque tinha que entrar o dinheiro na conta da Saicor e dali ir para a conta dela. Resumo da ópera, tive que fazer de contas pessoais. Entendeu? Por isso que o dinheiro saiu da conta pessoal. Foi por causa disso. E daí, claro, a Saicor fez daí o reembolso, né? Tudo certinho, para estar tudo documentado, né? A passagem do dinheiro, para onde que foi, por que foi feito esse reembolso. Então, tudo isso é feito, tudo documentado por conta desse chamado governança corporativa, que é só a galera dar um Google que vai descobrir o quanto uma governança corporativa é extremamente séria. E a gente precisa seguir isso, porque se um dia a Saicor for auditada, a gente tem que ter toda a documentação de trânsito de dinheiro, tá? Isso é obrigatório. Bom, fizemos a transferência, eu cheguei a falar com o jurídico antes de fazer essa transferência. Meu jurídico orientou que eu podia entrar com uma reclamação judicial acerca daquilo que estava acontecendo, mas que se ela fosse em rede social, isso poderia realmente até a gente mostrar para todo mundo qual que era o fato mesmo, qual que era a real da história, ia rolar um transtorno muito grande e que talvez não valesse a pena, né, ter todo esse tipo de transtorno. Daí por isso que eu fui lá e fiz, então, a transferência. Nisso, mal eu sabia que, obviamente, ela já estava programada para participar desse vídeo desse canal, né, então esse é o primeiro caso. O segundo caso que aparece ali, que é de um exoesqueleto de mão, isso tudo já está no meu Instagram e no Instagram da Saicor. Galera que está ouvindo é só entrar lá que já consegue verificar todas essas informações. O do exoesqueleto de mão também é o mesmo caso, não existia o equipamento, um outro cliente nosso indicou para o amigo dele para a gente desenvolver para ele, eu topei o desafio, a gente desenvolveu o equipamento, tem foto do equipamento, que está nessas redes sociais que eu falei, tem foto, e aí com o equipamento já pronto, com foto, com tudo, a gente já tinha gasto, já tinha desenvolvido tal, o cliente também, porque às vezes demora, desenvolvimento demora, gente, você está desenvolvendo uma coisa que ninguém ainda tinha feito, é óbvio que tem todo um passo a passo que você tem que seguir, tem todo um teste, inclusive em laboratórios certificados, que você precisa fazer todos esses ensaios. Não é só ir fazendo e mandar por Sedex. Aconteceu, era o mesmo fato que o dela, só que o dele aconteceu, se eu não me engano, foi em 2018 ou em 2017, 2018, eu acho, não lembro bem. E também foi feita a devolução do valor, é o mesmo caso que o dela, foi feita a devolução da entrada, não foi descontado o imposto da nota, a Saicor que pagou esse imposto e ficou com este prejuízo, e não foi também descontado o valor das peças, também a Saicor que ficou com este prejuízo. Então isso é uma coisa que não foi falado lá no vídeo, né, do fato de que, a gente desenvolve, dessa cliente, levou 9 meses de desenvolvimento. Esses 9 meses foi pago funcionários durante esse processo. Teve hora de trabalho, teve hora minha também, teve programação, foi feito
60% do software do Exxon foi refeito para poder fazer toda a parte de Michele, o que foi coordenação de feito com equilíbrio. este equipamento que não foi para essa pessoa? O do exoesqueleto de mão, o equipamento está até hoje aqui, né? Ele ficou até comigo, né? Deixei ele guardado. Acredito que um dia eu vou colocar em alguém ele, porque já foi feito, o motor já foi comprado, foi tudo feito. O da cliente, a gente fez o seguinte. Teve um pai que mandou uma vez uma mensagem para mim no Instagram, no direct. O filho dele não tem as duas pernas. E como o equipamento dela é um equipamento que não tem como passar para um outro cliente, porque ele foi feito especificamente para ela, porque o software fazia ali leitura de centro de equilíbrio, tem toda uma questão de posição e tudo, que ela não tinha uma perna, ela usava aonde era, né, ela não usava mais a prótese, porque ela já, né, também tinha ficado, depois do acidente que ela ficou amputada, ela sofreu um outro acidente que ela ficou paraplégica. Então o equipamento dela, se olhava na aparência, ele parecia muito com a unidade padrão do SR, mas tem muitas peças nele ali, que você vê que é visível ali, que elas são diferentes, e a própria programação do equipamento também é outra. Aí, esse pai, ele tinha pedido que em algum momento, quando a gente tivesse desenvolvido alguma tecnologia que fosse para quem não tivesse perna e tal, se a gente podia chamar o filho dele para testar e tal, é um garotinho bem novinho. Aí, eu acabei que passei uma mensagem, isso esse ano, tá? Não foi no ano passado, eu ainda esperei um tempo para ver se essa cliente ia mudar de ideia, né, deixei o equipamento dela guardado. A gente ainda tem este equipamento, tá lá ainda. Só que a gente está fazendo agora algumas modificações nele, que a gente vai doar para esse menino. Eu já falei com o pai dele. Daí eu falei para ele, olha, a gente teve uma desistência de uma cliente. Era um equipamento que, como ela era amputada, então tinha todo um sistema ali diferente para o caso dela. E a gente pode fazer só mais uma adaptaçãozinha e o seu filho pode usar, porque o Exxon, ele tem regulagem de largura e de altura. Então vai dar para o menino usar até a vida adulta, né? E aí ele não é para isso, tá? Então, assim, pessoas que estiverem ouvindo que não tiverem as duas pernas, saibam que esse é um caso, assim, é uma doação que a gente está fazendo de um equipamento particular, específico, né? E daí a gente vai doar para ele, sem custo mesmo nenhum, nem custo de transporte, nada. A gente vai doar. Se precisar fazer algum ajuste no equipamento para conforto, então quando a gente fala fazer ajuste no Exxon, é ajuste de conforto. É que algumas pessoas às vezes precisam que a espuma ali de acomodação seja um pouco mais espessa ou um pouco mais rígida. É isso que é o ajuste. Não é ajuste na mecânica, não é ajuste do produto. O produto está terminado, né? É ajuste de conforto. Então a gente vai doar para ele. Hoje, depois, aliás, parabéns pela questão da doação. Hoje em dia, depois que resolveu, né, vocês mostraram todas essas questões aí desse canal, tá, no jurídico. Como é que tá a questão da Cycor perante a sociedade? A gente passou por um momento muito sério. Eu, inclusive, fui cancelada, né? Eu passei por cancelamento e passei por linchamento virtual. Isso tudo está bem documentado, está bem certificado. Inclusive, teve pessoas que mandaram mensagens no meu direct, tanto do LinkedIn, Instagram e Facebook, mensagens algumas até bastante ofensivas, com ameaças, inclusive, que a hora que eu saísse na rua e me visse ia me dar um pau, essas coisas assim. Nesse termo mesmo, tá? Não sou eu falando que me dá um pau. Tá escrito assim. Por isso acabou, né, indo em dezembro, acho que foi dia 17 ou 7, acho que 7 de dezembro. O vídeo saiu dia 25 de novembro. No dia 7 de dezembro eu precisei entrar com queixa na delegacia. A gente ainda está fazendo todo um processo para restauro de credibilidade e de imagem. A gente tem bastante ataque no Google também. Ali, pessoal que dá, ao invés de dar 3, 4 estrelas ou 5 estrelas para a Cycor, dão só uma e escrevem chamando de fraude, me chamam de charlatã, várias coisas assim. Mas isso, assim, é só mais munição para o processo, né? No processo entrou a dona do canal, o outro rapaz de um outro canal que participa do vídeo e os participantes do vídeo, que eu ainda tenho que falar da ex-funcionária. Eles entraram, eles estão no processo, eles ainda não foram intimados por um motivo muito específico. A dona do canal não mora no Brasil, mora no Japão.
e o rapaz que participou não mora no Brasil, diz ele pelo menos, mora nos Estados Unidos, então está sendo, da delegacia subiu para o fórum, do fórum vai sair para as embaixadas brasileiras, tanto nos Estados Unidos quanto no Japão, para poder fazer a busca de endereço. Centro de migração também precisa ser comunicado. Esse é um processo longo. Os outros participantes do vídeo não moram próximos de mim, então segue para eles as intimações via carta precatória. Para quem não sabe o que é carta precatória, é só dar um Google também. A carta precatória é um comunicado do fórum de uma cidade para o fórum de outra cidade, e isso demora. Vai levar ainda uma média, mais ou menos, de uns 6 meses, tá? Até que essas pessoas comecem a ter que se apresentar nos respectivos lugares para onde forem chamadas. A ex-funcionária, isso tudo que eu estou falando aqui, tá, gente, é tudo coisa com documentação. Essas documentações, o pessoal do canal, se tivessem falado comigo, teria sido apresentado para eles. Essas documentações estão entrando no processo, já entraram na delegacia, e estão agora ficando à disposição de alguns canais que estão marcando entrevistas comigo. Então está começando a ficar à disposição para eles, especificamente para eles colocarem essas documentações no ar, eles apresentarem mesmo as imagens dessas documentações. Está ainda bastante complicado trabalhar, principalmente pelo processo agora que está acontecendo, que outros canais estão reverberando o vídeo. Esses canais que estão reverberando o vídeo, quando chegam para mim a informação, eu pessoalmente entro em contato com eles, esclareço tudo que foi pontuado e peço para eles me perguntarem se eles tiverem alguma dúvida. Então eu sempre fui disponível para as pessoas. Tem gente até que eu respondo em rede social, que as pessoas falam assim, nossa, não acredito que é você mesmo, eu até mando um áudio. E isso muito antes do vídeo, tá? Isso sempre aconteceu. Fala assim, não, sou eu mesmo que estou te respondendo, eu não tenho uma assessoria que coordena minhas redes sociais, sou sempre eu mesmo que respondo, por isso que demora às vezes para eu responder e tal. Então é assim, não falaram comigo porque não quiseram. Tá difícil trabalhar, não está fácil, a gente teve cancelamentos de contratos em dezembro, por conta desse vídeo, não porque as pessoas duvidavam ou de mim ou da Cycor, mas porque como eu passei por um cancelamento, eles precisam, o mercado, para quem não entende, funciona o seguinte, se alguém for cancelado na internet, automaticamente as empresas cancelam contratos para que o nome delas não fique vinculado, tá? Para que elas não façam parte da polêmica. Aí agora estão saindo novos contratos, esses novos contratos eu não estou divulgando, já porque todas as pessoas que foram contatadas no ano passado por este canal eram pessoas com quem a gente tinha parceria e que as parcerias estavam divulgadas. Então agora eu não vou divulgar as parcerias. Eu vou deixar, quando essas pessoas verem, as bombas só explodiram. Eu não vou mais agora bancar trouxa, que eu fui trouxa na primeira vez. Mas porque é normal, a gente que é de inovação, a gente divulga o que fez, o que está fazendo e o que ainda vai fazer no mercado, o que são os projetos que estão para serem feitos, e isso é normal de quem é da área de inovação. E a gente divulga parceiros, a gente divulga com quem que a gente tem contrato, isso é muito normal. E outras pessoas que são da área de inovação viram o que aconteceu comigo e também estão começando a tirar as informações do ar, por preocupação de passarem pelo que eu passei. Pelo mesmo motivo. Sim, porque, por exemplo, Felipe, eu pego lá uma mulher, faço um vídeo, ela dizendo, você é formado em jornalismo, certo? Tô certa? Certo. Certo. Eu pego uma mulher, e essa mulher grava um vídeo, tá? Eu tenho um canal. E essa mulher grava um vídeo dizendo assim, o Felipe nunca estudou, e até onde eu sei, supostamente o Felipe comprou o diploma dele. A gente sabe que essa informação é mentira, ok? Mas a partir do momento que ela está na internet, quem não te conhece, e quem não sabe do seu trabalho, e quem não acompanhou a sua história, pega aquilo e interpreta como verdade e passa para frente como sendo verdade. E daí essa informação chega na outra ponta como? Não, foi provado que o Felipe comprou o diploma dele. Você entendeu qual que é o grande problema desse tipo de vídeo igual que foi feito? Porque, por exemplo, a ex-funcionária que está ali, eu tenho o contrato dela de trabalho, eu sei quem é a ex-funcionária, porque assim, a voz dela foi distorcida mal e porcamente, porque qualquer pessoa, eu tive até funcionário da Cycor que mandou mensagem para mim falando, fulana, eu falei, pois é, porque a voz dava para reconhecer muito bem. Ela não é a filha de uma amiga minha, ela é filha de uma ex minha, um ex-affair meu, que pediu emprego para a filha, e eu dei a oportunidade para ela como trainee
de analista da computação. Entendeu? Então, ela nem tinha conhecimento para fazer o software do Exxon. Só para começo de conversa. Ela estava bem no comecinho, ela estava acho que no primeiro ou segundo período. Quem faz a análise da computação sabe que no primeiro e segundo período não tem ainda conhecimento em programação suficiente para fazer um software como esse. A única coisa que ela fez na época foi que ela criou um scriptzinho que não é usado no Exxon, foi um script para testar um sensor analógico que a gente queria testar para ver se era bom no Exxon ou não. E nesse teste, a gente até foi vendo que assim, ou era um erro de programação, ou o sensor não era bom mesmo, e como a gente estava perdendo muito tempo com esse teste, a gente resolveu usar sensores digitais. Ela nem trabalhava mais na Cycor quando a gente colocou os sensores digitais. Só para você ter uma ideia. E ela não teria nem como ter conhecimento se a gente tinha ou não feito o contrato com os tubarões. Disponibilizei os contratos lá no Instagram também. Um dos contratos, a chave da assinatura aparece no contrato, então ele não pode ficar no ar. É por isso o processo judicial. O processo ele não é uma vingança. Ele é pelo seguinte, para quem até imaginou que eu processei, fui para a delegacia e tal, porque eu tô braba e tal, não é nem por isso. O processo ele é pelo fato de que a única maneira que eu tenho de fazer as comprovações de uma maneira que não seja no tribunal da internet é juridicamente. Porque tem contrato ali que eu não posso simplesmente colocar no ar, porque tem cláusula de sigilo e confidencialidade. Então, esses contratos, eles só podem entrar na ação. O contrato com a indústria de perfumaria e cosméticos da época, tudo isso vai aparecer, só que ele vai aparecer lá no processo. Porque é lá que a gente tem que resolver, não é na internet. Porque se eu coloco um contrato, por exemplo, o contrato dos tubarões, tem cláusula de sigilo e confidencialidade. Se eu pegar aquele contrato inteiro e colocar ele na internet, eu posso tomar um processo do tubarão que ficar bravo por causa disso, é óbvio, porque tem sigilo, entende? Contrato com empresa, eu tenho mais contrato do que aquilo que eles imaginam, só que não dá para botar no ar, né? Então, por isso, fazer o processo. E o contrato da funcionária também é um contrato que tem cláusula de sigilo e confidencialidade. Então, por isso que eu não posso falar o nome da ex-funcionária e sou obrigada a fazer via ação judicial para poder colocar o contrato lá, para mostrar. Inclusive, eu já disponibilizei para a justiça o notebook que ela usava, porque era o notebook da Cycor, o notebook que ela usava para trabalhar. Eu já disponibilizei para perícia, porque para perícia eles pegam até o que foi deletado do notebook, eles pegam tudo. Então ali vai ter uma varredura de tudo que ela fazia. E aí o próprio juiz vai ver que ela nem fazia esse trabalho a ponto de poder dizer que ela fez o software do Exxon e que ele não funcionava. São situações bem complexas e que demandam tempo ainda, né? Bem grave, bem grave. E outra coisa, para quem está ouvindo, saiba que, e quem é o youtuber, tá, ou quem faz conteúdo na internet e tal, entenda uma coisa, não adianta usar a palavra supostamente nos vídeos, porque hoje a lei brasileira entende que o uso da palavra supostamente já é uma tentativa de falar o que bem entende e não receber um processo judicial. Só que a nossa lei, ela já protege muito essa questão. Para você ter uma ideia, esse processo ele está entrando até a lei de stalking, que dá de 2 anos e meio a 3 anos de prisão, para você ver a seriedade do que foi feito. Porque como no final do vídeo o público é incitado a irem no vídeo do Shark Tank reclamar, a irem nas matérias que saíram sobre mim e pedir para tirar a matéria. Teve um jornal grande que entrou em contato comigo, que tinha saído uma matéria sobre mim lá, eles entraram em contato comigo só para me avisar que os leitores deles estavam pedindo para eles tirarem a minha matéria, e que eles não iam tirar porque eles tinham feito todas as verificações. Porque o que o público geral não sabe é que quando você pega um jornal, como por exemplo, um Estadão, Valor Econômico, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Gazeta do Povo, essas mídias jornalísticas, existem alguns protocolos que eles seguem para matérias como a que eles fizeram comigo. Eles pedem toda a verificação documental. Eles não saem fazendo na louca, porque eles sabem que eles podem tomar processo. Então eles verificam tudo. E aí eles me avisaram que estava tendo isso. Então o que acontece? Essa incitação, mesmo você usando o termo supostamente, você não escapa da lei. Então dizer assim, supostamente não fez o curso na UFMG,
Eu estou com o e-mail, além do certificado que eu tenho. Você viu que eu compartilhei para você uma pasta, né? Tem uma pasta que está compartilhada com você. Lá tem todos os documentos, o que inclui certificado e o próprio e-mail da UFMG, que eu falei com a pró-reitoria da UFMG, a pró-reitoria de extensão, expliquei sobre o linchamento, expliquei sobre o cancelamento, expliquei sobre o vídeo, e daí eu conversei com eles primeiro por telefone, e daí eles pediram para eu encaminhar o pedido por e-mail para ter documentado no e-mail, para eu poder ter documentado o meu pedido para eles, e eles mandaram a resposta fazendo a confirmação tanto da minha participação no curso quanto do meu certificado. E isso entrou no processo também. Você tem acesso a esse documento. E eles teriam acesso a tudo isso se tivessem vindo falar comigo. Projeto Legado, que eles falaram lá também no vídeo. Projeto Legado eu não participei como Psycor, porque o Projeto Legado é para entidades sem fins lucrativos. E para o azar deles, eu tenho também uma entidade sem fins lucrativos, que é o braço filantrópico da Psycor. E quando foi participado do Projeto Legado, foi aceleração, né, foi o curso, era uma aceleração, e daí era um curso todo que eles davam, e foi por essa instituição, não pela Psycor. Então, quando eles ligaram perguntando pela Psycor, ou mandaram e-mail, sei lá, é óbvio que eles iam ter uma informação negativa. Só que se eles tivessem me procurado, eles teriam visto essa informação. Eles foram no meu LinkedIn, e no meu LinkedIn tá lá, premiações e reconhecimentos. E daí tem algumas coisas só, não tem nem todas, e uma delas está o Projeto Legado. Só que eles estavam olhando no meu LinkedIn, não era no LinkedIn da Psycor. Então eles tinham que vir falar comigo para tentar saber se aquilo era um prêmio ou era um reconhecimento e o que era. E eles não fizeram isso. E daí o povo caiu matando em cima de mim. Ah, que você fala que tem prêmios e nem tem, que é mentira, que não sei. E dali eu mandando o documento e mostrando as coisas. Isso tudo já vai estar disponível no próprio site da Psycor. Porque não só eu vou colocar disponível esses documentos, como assim que o jurídico me autorizar, eu vou colocar disponível o programa que foi feito por aquela ex-funcionária, para todo mundo ter acesso e ver se realmente era um software para um exoesqueleto. Bom, Michele, em nome do programa Espaço da Inclusão, Rádio Teletema, gostaria de agradecer sua atenção mais uma vez aqui com o nosso programa. E se você quiser deixar sua mensagem final, não sei se você quer deixar contatos, acho que no momento talvez não sei como é que está a sua orientação, fica à vontade. Eu quero agradecer a você, tá? Eu tenho que agradecer a você, porque, gente, para quem está ouvindo aí, o Felipe foi a única pessoa que me procurou para saber se aquela história era verdade ou não. O Felipe me procurou para isso. O Felipe não foi fazendo um conteúdo baseado naquela informação. Ele procurou conversar comigo, saber todas as informações, ver o que era verdade, o que não era, saber se eu tinha as comprovações. E é para você que eu tenho que agradecer, Felipe, porque eu teve sites relacionados a autistas que reverberaram aquela matéria, que é uma matéria falsa, e que o fato de eu estar dizendo que é uma matéria falsa provavelmente vai ter uma reação do lado de lá, que vão tentar queimar mais um pouco a minha cara de algum jeito. Só é mais munição para o processo, eu acho ótimo. Mas eu quero agradecer muito e quero agradecer muito as pessoas que mandaram mensagens para mim me perguntando sobre o assunto. Dizer para aquelas que mandaram mensagens me insultando que o melhor para vocês verem qual é a realidade dos fatos é juridicamente. E fazer uma provocação aqui com algumas perguntas, que é, primeiro, vocês tinham que se perguntarem por que aquele canal não me procurou para obter as respostas acerca de cada assunto desse, que eles podiam ter tido isso, por que eles não me procuraram? Outra questão é, por que fazer um vídeo tendencioso, que é um vídeo tendencioso, é um vídeo com viés? Também a pergunta que fica aqui, né, a provocação. Por que esses clientes que foram supostamente, agora vou eu usar o supostamente, mas usando supostamente, sabendo do uso dessa palavra, lesados, se eles foram tão lesados assim, por que eles não processaram a Psycor e por que eles não me processaram? É óbvio que é porque existe toda uma documentação que mostra que não houve nenhuma tentativa nem de golpe, nem de calote. Não sou charlatã, estou fazendo um trabalho
um trabalho que eu tomo muita porrada no mercado por causa disso, porque percebam que eu fiz com que uma mão mioelétrica, que custa a colocação em média R$100.000, caísse para 5.300. Tudo com nota fiscal, todos os componentes que a gente compra são com nota fiscal, são componentes de primeiríssima linha. Agora a gente está iniciando um processo para mais um ensaio dessa eletrônica, para a gente mostrar com documentações fresquinhas o quanto os equipamentos são de boa qualidade. E a gente vende com nota fiscal também. Então a gente provou que não precisa custar tão caro e provou que os profissionais que pegam um monte de dinheiro do governo, que é dinheiro nosso, para investir em desenvolvimento de ciência e tecnologia, e que aquilo não cai na mão da população, não vai para a população, o quanto poderia esse dinheiro ser muito melhor utilizado. Eu não utilizei nenhum centavo governamental, nada. Nem em bolsa de estudo, nem em aporte para desenvolvimento de tech, nada. Agora é que nós vamos começar a pleitear subvenções. Até então eu não tinha usado nenhum centavo. Então é claro que vai ter muita gente que vai falar um monte de coisas sobre mim, sobre a Saicor, sobre a minha equipe. Eu tenho uma equipe extensa de engenheiros, fisioterapeuta, terapeutas ocupacionais, psicólogos, tem 2 psicólogas na equipe. A gente sabe o que está fazendo, se preocupa com a pessoa com deficiência que for usar o nosso equipamento. A gente quer saber como é melhor para essa pessoa se adaptar ao equipamento. E tudo isso, é claro, irrita algumas pessoas, principalmente porque eu não sou graduada academicamente. E não sou, nunca falei que era, sempre deixei claro. Para quem está aí ouvindo, meus cursos são profissionalizantes, técnicos e de extensão. E se vocês procurarem na internet, vocês vão descobrir que isso sempre foi muito claro para todo mundo. E que sim, sou neuroengenheira. Quer alguns gostem ou não, é só perguntar no Instituto Edmond Lili Safra se eu sou ou não sou neuroengenheira. Então eu sou, continuarei falando, e os tubarões têm toda a ciência de que foram cursos à distância. Faço cursos à distância porque tenho dificuldade de ficar em sala de aula. Vou continuar fazendo assim. E é bom que as pessoas que façam cursos à distância comecem também a contar que fazem. E os locais que dão cursos à distância comecem também a divulgar o quanto os cursos deles são bons, porque não é porque eu fiz EAD que eu sou alguma profissional porcaria no mercado, porque eu não sou. E para quem é da comunidade autista e compartilhou aquilo, fique sabendo que houve uma irresponsabilidade também muito grande acerca disso, porque deveria ter sido pensado o quanto poderia eu declinar no meu tratamento, como acabou acontecendo. E isso, para mim, eu acho que é a coisa mais grave em toda essa situação, porque eu não ligo de terem feito o vídeo. Eu acho que tem mesmo que fazer o vídeo, eu vejo que o trabalho que essa moça faz, e para mim é moça, não é mulher, porque mulher é uma coisa, questão de comportamento, não de idade. Mas eu acho que o trabalho que essa moça faz é um trabalho muito bom. Ela tem um viés muito importante. Ela alerta acerca de muitas coisas que realmente colocam as pessoas em muito risco. Não vou falar mal dela, porque eu acho ela uma puta profissional, e ela é. Como física, ela é uma profissional fantástica, mas cometeu um erro muito grande, que não foi o de conversar comigo antes, e fez com que eu sofresse uma série de ataques que poderiam ter sido menores se ela tivesse tirado algumas dúvidas comigo. Era só isso que eu queria que ela fizesse. Então, o pessoal que é da comunidade, tenham consciência também do que está sendo feito, porque tem muita gente que está me esculachando, e eu tenho essas mensagens dizendo assim, realmente uma autista não ia ter competência mesmo para fazer esse tipo de equipamento. Então fique sabendo que fazer isso me colocou como mulher e como autista numa situação muito difícil, porque eu recebi mais mensagens de homens me xingando do que de mulheres. E eu recebi muita mensagem me atacando pelo fato de eu ser autista, e eu não gostei disso. E isso não é algo que se faça com nenhum ser humano. Na internet, a gente precisa ter uma coisa muito séria chamada empatia. E isso serve também para os que participaram do vídeo. Para vocês terem uma ideia, eu tomei todo um cuidado
no boletim de ocorrência eu não coloquei o nome das pessoas com deficiência que participaram do vídeo. No processo elas vão ser chamadas para depor, mas eu não coloquei. Porque a gente tem que entender que todo mundo já vive um monte de desafios. Pessoas com deficiência ou sem. Só que as pessoas com deficiência, elas estão ali lutando contra coisas que as outras pessoas nem sequer imaginam. E embora elas foram irresponsáveis e quiseram os seus 10 minutos de fama, e fizeram errado com isso, ainda assim eu procurei não fazer nada que fosse expor elas na comunidade da pessoa com deficiência. Elas se expuseram porque quiseram, eu não as expus. Eu só queria deixar essa mensagem até como um alerta para servir, não que um vitimismo de forma alguma, tanto que eu acho que super legal o vídeo. Poderia ter sido muito melhor se eu tivesse podido participar do vídeo. Mas eu entendo que talvez a youtuber, acredito eu posso estar errada, mas eu acho que ela tentou fazer um serviço de informação e acabou sendo uma desinformação. Ela tentou fazer comigo o que tentaram fazer com uma outra brasileira aqui há anos atrás. Só que a diferença são as áreas de trabalho. A minha área, eu tenho elementos físicos que provam o quanto os equipamentos da Cycor são bons e funcionam. E o fato de uma pessoa ter que começar a treinar devagarzinho é por um cuidado mesmo. Quem é fisioterapeuta sabe que essas pessoas, elas não têm a densidade óssea de uma pessoa que não tem uma deficiência, que não está numa cadeira de rodas. E isso tem que ser levado em consideração. E é por isso que a gente sempre recomenda que os treinos sejam feitos, primeiro, sentar e levantar por bastante tempo, e depois o andar lentamente. Essa cliente que aparece nos nossos vídeos, ela já pediu para colocar no equipamento dela um equilíbrio autônomo. A gente já está inserindo o equilíbrio autônomo no equipamento dela, porque ela é uma pessoa já bastante treinada. Ela já treina no Exxon já tem 2 anos. E isso, se tivessem falado comigo, as pessoas saberiam. E ela poderia ter participado do vídeo também, e dado a opinião dela em relação ao exoesqueleto. No final das contas, ela estava assistindo no ao vivo, comentou lá que ela era uma cliente do Exxon, e um monte de gente foi para cima dela, dizendo que ela estava sendo paga para falar bem do Exxon. Consciência, gente, eu acho que essa é a melhor mensagem que eu posso deixar para vocês. Ok, conversamos com Michele de Souza, da Cycor Cybernética e Neuroengenheira, programa Espaço da Inclusão, Rádio Teletema.